E nós vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. E como o pastor muito bem mencionou, que você possa abrir o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, para que o Senhor possa ministrar, tanto na minha vida, mas também como na sua. Quando nós pregamos a palavra aqui, o Senhor também ministra nosso coração, tanto na nossa casa, quando nós preparamos, mas também quando a gente está aqui neste altar. Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 21, diz assim: Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Eu vou ler novamente, ou melhor, antes de ler, como nós pegamos na metade do texto, é o apóstolo Paulo que escreve isso à igreja de Gálatas, aos Gálatas, num acontecimento que teve uma divergência entre Paulo e Pedro. Pedro era o que pregava para os judeus, para os hebreus. Paulo foi levantado pelo nosso Senhor para pregar aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não são da nacionalidade judaica ou hebraica. Mas tinha a questão da religiosidade, da religião, alguns costumes que os judeus tinham que diferenciavam eles dos outros povos. E uma delas era a circuncisão. O judeu, ao 8º dia, ele era circuncidado, o menino. Era uma marca que representava o povo de Deus. Mas quando Jesus levanta Paulo para ministrar o evangelho, para levar a palavra, não tem mais essa necessidade que os que não eram judeus precisavam fazer isso. E aí então, em um momento, em um evento, Paulo vai e convida Pedro e apresenta a quem ele pregava, a quem ele ensinava, ou seja, os não-judeus. E Paulo se alegra e vive e vê como o Senhor é grande na vida daqueles irmãos. Mas Pedro estava sozinho. Depois Pedro retorna para Jerusalém, onde que Pedro cuidava da igreja, da localidade. Aí lá estavam os irmãos. E os irmãos não gostaram, pressionaram a Pedro, porque eles disseram: tudo bem, nós reconhecemos que esse povo seja um povo de Deus, mas eles também têm que fazer como nós fazemos. E Paulo defendia que não era necessário fazer isso, porque o Senhor Jesus já tinha entrado no coração deles. E houve uma divergência pela pressão de alguns irmãos na fé. Paulo escreve isto aqui, por isso que ele fala sobre a lei. A lei que os judeus estavam alicerçados, que a lei também ela é boa, também é importante, mas ela não é suficiente. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Se pudesse dar um tema para essa mensagem, seria ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus. E aí, com esse entendimento, nós vamos ler de novo o versículo 19 ao 21, que diz assim: Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não preciso mais daquela marca da circuncisão. No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa é a dificuldade
de alguns entendimentos da velha aliança com a nova aliança. A velha aliança, ela tinha alguns rituais, ela tinha alguns costumes, como esses judeus que Pedro pregava, acreditavam e viviam dessa forma. Mas a partir de Jesus Cristo, teve a nova aliança, porque agora tudo converge em Jesus. Então Jesus, é por isso que Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, está tudo completo. E nesse texto eu gostaria de compartilhar algumas coisas, pelo menos três princípios importantes. Porque algumas coisas são notórias, irmãos. A nossa vida, quando se fala vida, ter uma vida com Deus, nós precisamos falar sobre o nosso tipo de vida, a forma que nós vivemos. E viver a vida é construir relacionamentos. Viver a vida é ganhar e perder. Você não só ganha, e você não só perde também, mas tem os dois. E em tantas outras coisas, vivemos como escolhemos. Temos o livre-arbítrio de amar a Deus ou não, amar a sua justiça ou não, amar os seus mandamentos ou não, viver para Ele ou não, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da minha vida ou não. Mas há uma grande diferença entre viver uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Um famoso escritor dizia: você pode viver sem Deus, mas você não pode morrer sem Ele. Eu acredito muito nessa frase, porque tem referência no que acreditamos. Então nada mais, nada menos, irmãos, que a nossa vida é nós mesmos prescrever a nossa própria história. Deus é o dono da vida, Ele nos deu a vida. Tudo vem de Deus, a criação é dEle, a natureza é dEle, foi Ele que fez, foi Ele que te criou, foi Ele que me criou, mas Ele nos dá o chamado livre-arbítrio para nós escolhermos vivermos da forma que queremos. É claro que tudo tem uma consequência. Então, de uma certa maneira, nós também prescrevemos a nossa história, nós escrevemos também a nossa história aqui na terra, jamais com o poder de Deus, porque Deus é poderoso, nós não somos ninguém diante dEle. Mas a forma que nós vivemos, a forma que nós andamos, a forma que nós pensamos, a forma como nós nos relacionamos com Ele, ou buscamos a Ele, ou relacionamos uns com os outros, com as pessoas, relacionamento familiar, relacionamento de sociedade, relacionamento de amigo, nós estamos construindo também a nossa história. Eu e você construímos a nossa história todos os dias. Todos os dias que nós podemos abrir os nossos olhos e pela graça de Deus estarmos vivos, nós construímos também essa história. Eu quero chamar a atenção a gente e refletir sobre isso. Viver então é prescrever a própria história. E como eu estou vivendo? Porque nós entendemos que tudo é para Ele, tudo está em Deus, tudo converge nele, mesmo que a gente não acredite ou não aceite, tudo converge em Deus, tudo te direciona para o Senhor. Então, ter uma vida com Deus implica em alguns princípios, e o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês de uma forma bem breve, é ter a disposição de perder. Primeiro princípio a ter uma vida com Deus é estarmos dispostos a perder algumas coisas. Como assim, pastor? Já começou ruim, já vou começar perdendo. É isso mesmo. E quando mexe nisso, mexe um pouco no nosso interior, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Mas como então? Talvez você esteja se perguntando, mas como assim perder? Se amar a Deus é ganhar, sim, é ganhar a vida eterna. Mas às vezes para ganhar a vida eterna, para o nosso nome ser escrito no livro da vida, nós precisamos perder algumas coisas. Logo você vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque é sobre isso que Paulo aqui estava escrevendo, quando ele estava se referindo à lei. Eu morri para a lei. Ele não está dizendo que a lei não é
que não presta, ele não está dizendo que a lei não é boa, e essa lei aqui não é a lei que a gente está acostumado a ouvir, mas é a lei espiritual, a lei de crença, a lei de acreditar, a lei de adorar. Como que o Senhor se revela, como que o Senhor se relaciona com o homem. Paulo não é uma pessoa que não tem instrução, que não tem estudo. Paulo era um cara muito estudioso, ele era um PhD da época da teologia. Ele entendia sobre todas as leis judaicas, ele sendo judeu, e ele também era romano, ele tinha dupla nacionalidade, mas não irregular, passou pelo consulado lá. Ele conhecia todo o ensino, a preparação, o significado das leis judaicas, que até então eram 600 e poucas leis, 630, salvo me engano. Ele conhecia todas, conhecia as leis romanas, conhecia as pregações, conhecia a quem representava a Deus na terra. Ele tinha entendimento de tudo. Mas ele teve que ser tocado de uma forma diferente. Porque o conhecer é importante, o estudar é importante. É por isso que nós insistimos em falar: estude, irmãos, a Bíblia, leia a Bíblia, viva a Bíblia, use como manual na sua vida. Porque é você lendo essa palavra, que a própria Bíblia diz que ela é viva e eficaz, é que ela transforma muito o nosso coração. Porque o Senhor também age através disso, através da leitura, através da sua palavra. Quando ele diz: eu escolhi morrer para a lei e viver para Cristo, o que ele estava dizendo? Porque na lei judaica, na lei da espiritualidade, na lei como era se vivido, e não estava equivocado a forma até Jesus, porque a velha aliança assinava assim, estava baseado e tinha duas referências, e as duas referências eram a ética e a moral, que são importantíssimas para os nossos dias, amém, irmãos? O profissional tem que ter ética, é ou não é? Não é isso que nós aprendemos? Não é isso que nós ensinamos? Exatamente. E também precisa ter a moral, a moralidade humana. Essas eram as duas referências da lei aqui judaica. Só que Paulo, estudando todas as escrituras e vivendo o evangelho, pregando o evangelho, ele entendeu algo muito importante, que não era suficiente apenas ele fazer uma marca, não era suficiente ele fazer apenas um corte lá no seu órgão do seu corpo, para mostrar que ele era da aliança judaica. Irmãos, não adianta a gente estar na redenção, casa do Pai, se o nosso coração está distante de Deus. Não, isso não é marca, isso não é aliança. Aqui é lugar, é comunidade onde nós nos amamos e buscamos adorar a Ele. Irmão, amém, irmãos? É ou não é verdade? Mas não é isso que vai salvar você. É isso que Paulo entende aqui, que a ética é boa e é importante, a moral é boa e importante, mas ela não faz uma coisa, ela não tira a culpa do ser humano, no sentido espiritual, não tira a culpa. Ou seja, é bom, a ética e a moral são boas, mas ela não limpa o quê? O pecado que a gente pratica. Porque dentro da ética eu posso ter a ética e não falar nada, e a moral eu posso esconder-me dentro da minha moralidade, e eu posso dizer para ninguém o que eu pequei, o que eu errei, o que eu fiz. E é por isso que Paulo diz que eu morri para a lei e viver para Cristo. Porque essas duas referências elas não são suficientes. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo entendeu que Jesus era referência. Jesus é referência. Deus é a base, Deus é criador e Jesus é referência. Deus é a base, Jesus é referência. Irmãos, a ética e a moral é importantíssimo nos nossos dias. Mas na vida espiritual, além da ética, além da moral, nós precisamos ter o quê? A base que é Deus e a referência que é Jesus. A referência não é uma placa,
A referência não é como você se pronuncia publicamente. Não, a referência é Jesus. A referência é Jesus. É nele, é por ele, é tudo para ele. Porque é ele que tira o nosso pecado, porque foi ele que foi crucificado por nós na cruz do Calvário. Irmãos, quando alguém vem criticar a sua fé, o seu andamento, pede para ele: mostra os teus cravos, mostra os buracos, se você foi crucificado, porque Jesus é o único que entregou a vida por mim e por você. Paulo, ele entende isso, ele começa a dizer que então Jesus é referência, Deus é a base. E eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, você quer referência? Rende-se a Jesus completamente. Entregue a sua vida a Jesus de verdade. Pastor, eu já fiz, amém, glória a Deus. Então persista para não cair. Rende-se a Jesus, porque essa é referência para a nossa vida, porque Ele é o único que pode tirar a dor aí dentro, de talvez alguma culpa que você possa estar sentindo, e que ninguém pode tirar, somente Ele tem esse poder, somente Ele tem esse poder. Então, queridos, na nossa vida, às vezes a gente precisa perder algumas coisas, às vezes a gente carrega algumas coisas na vida, que faz a gente pecar. E qual é a dificuldade? Que às vezes a gente quer olhar e a gente quer se apegar com isso. Mas, querido, se você quiser ir para a eternidade, tem coisas que te amarram aqui na terra e vão te levar para o buraco. Então, o primeiro princípio a ter uma vida com Deus, você precisa aprender a perder algumas coisas. O que você precisa perder? O que você precisa deixar da sua vida? O que está te afastando de Deus? O que está te afastando do Senhor nesses dias? Em segundo, o segundo princípio, importante para refletirmos, para ter uma vida com Deus, é ter vontade de trocar a nossa essência. Não a essência de Deus, Deus é perfeito, mas trocar a nossa essência, a minha essência. O que significa isso, pastor? Porque aqui Paulo vai trazendo o versículo 20, pode acompanhar lá, por gentileza. Capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É uma clara anulação do eu, do qual eu, de ser uma pessoa, não. A anulação do eu, que eu não consigo por minhas próprias forças alcançar Jesus, ou alcançar a eternidade, ou me salvar por mim mesmo. Paulo demonstra aqui que ele tem uma essência que precisava ser trocada. Paulo, ao mesmo tempo que é estudioso, é conhecedor de tudo, é PhD no que faz, do que compreende, é o mesmo Paulo que diz assim: eu morri para a lei, porque eu conheço tudo, mas não é suficiente. Não é suficiente. Queridos, a pessoa, para fazer isso, uma clara anulação, é negar a nós mesmos, que não é negar a minha pessoa. O Senhor nunca vai pedir para você trocar a sua personalidade, mas Ele vai mexer na sua potencialidade. Você nasceu com uma personalidade, eu nasci com uma personalidade. O Senhor, Ele quer potencializar essa personalidade. Olha para os discípulos, para os apóstolos, cada um tinha uma personalidade. Um era agitado, um era nervoso, um era chorão, um era mais quieto, o outro era mais espalhafatoso. O Senhor potencializou esses homens, Ele não mudou sua personalidade. Isso só acontece se a gente permite que o Senhor mexa na nossa estrutura.
Como assim? Então vai mexer na minha potencialidade sem mexer na minha personalidade? Por quê? Porque algumas coisas vão começar a sair do meu vocabulário, não farão parte mais do meu vocabulário. Por exemplo, antes eu poderia dizer assim: eu não conseguia fazer isso, agora eu consigo. Eu mentia, mas agora eu não minto mais. Eu roubava, mas agora eu não roubo mais. Eu não amava, mas agora eu amo. É a potencialidade. Eu não conseguia perdoar, mas agora eu consigo, porque Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos desse toque do Senhor, porque é somente assim nós conseguiremos olhar para pessoas e não ver o pecado da pessoa, não ver a dificuldade da pessoa, mas ver Cristo nessa pessoa. Queridos, como eu tratava os outros, eu não tratarei mais. Como eu falava com os outros, eu não falarei mais. Não tem aquela frase que a gente diz assim: ai, eu sou assim mesmo, eu sou turrão mesmo. Não, querido, não é para você ser assim, não. O Senhor quer potencializar coisas boas em você. Ah, mas eu tenho dificuldade em ouvir alguma coisa. O Senhor vai potencializar isso em você também. A partir do momento que você é o primeiro princípio, entender que precisa perder algumas coisas. E a segunda é mudar de essência. O que é mudar de essência? Às vezes a gente tem que se despir de algumas coisas. Às vezes a gente coloca, é claro que aqui é questão materiais que eu estou mostrando, mas às vezes a gente se veste com algumas coisas para nos esconder realmente como está o nosso coração no interior. Muitas vezes nós pegamos na nossa vida a forma que nós vivemos, é por isso que nós prescrevemos a nossa história e nós vamos nos escondendo atrás dos obstáculos, atrás das dificuldades, e aí nós usamos de desculpa: ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por quê? Porque nós nos vestimos de coisas que nos separam de Deus. É preciso trocar de essência. Não apenas exterior, mas interno. Trocar a nossa essência. É nós conseguirmos olhar para o nosso passado e ver assim: nossa, como eu já tive dificuldade nessa área, como eu já fui fraco nessa área, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu olho para isso e eu apenas lembro que eu fracassei, porque hoje eu sou um vencedor, porque Cristo vive em mim. Sabe, irmãos, uma das coisas mais prazerosas na vida, quando nós prescrevemos a nossa história, é nós olharmos algumas coisas para trás, e a gente poder olhar para trás e falar assim: foi difícil, eu lutei muito, mas com a graça de Jesus, hoje essa não é mais uma dificuldade na minha vida. Com certeza sua mente levou para algum lugar neste momento. Talvez ainda você olhe para trás e ainda você vê coisas que você ainda está vestindo, que você não está conseguindo trocar, tirar. Eu quero dizer para você nessa noite: depende da sua vontade. Sabe qual é o nosso problema? A gente sempre pensa lá no final. A gente pensa sempre: não vou conseguir. Se a gente não fazer, não tem como acontecer. Se a gente não desistir, irmãos, de algumas coisas, nada acontece. Ah, eu não consigo vencer tal pecado, mas você enfrenta ele? Não, eu fujo dele. Não adianta. Irmãos, eu uso uma frase dentro do atendimento de consultório. Eu digo assim: irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que pegar o boi pelo chifre e derrubar ele. Não adianta ficar fugindo dele. Sempre ele vai te pegar. E na sua vida de fé, na sua vida de cristão, é da mesma maneira. É enfrentar os problemas, é enfrentar as dificuldades, é rasgar o coração diante da presença de Deus, e reconhecer que sem Ele você não consegue, mas com Ele sim. Cristo vive em mim, como Paulo disse. Sim, eu consigo, porque aí a gente pode dizer: eu morri para a lei. Tem alguma coisa aí que você precisa se despir nessa noite?
emocional, sentimental, espiritual, existencial. Reflita sobre isso. Paulo teve vontade de trocar de essência. É por isso que ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque só Cristo vivendo em mim completamente é que eu consigo vencer os obstáculos. É somente Cristo vivendo em mim eu consigo fazer as coisas que antes eu não conseguia. É somente Cristo vivendo em mim eu consigo ver se um dia foi escuro, se um dia foi tudo nublado, mas amanhã haverá um sol que brilhará novamente, porque Cristo vive em mim. Agora, se eu decido a não trocar de essência, se eu continuo teimando, sendo teimoso, eu vou continuar sofrendo. Irmãos, e sofrimento faz parte do cristão, tá? Não pense que você se tornando um cristão que não vai sofrer mais. Não, só que você vai aprender a lidar com o sofrimento e vai conseguir passar por ele. Jesus não foi sorrindo numa cruz do Calvário. Jesus derramou sangue para resgatar a humanidade, para nos tirar da mão do diabo, para nos religar novamente em Deus. E a gente só precisa trocar nossa essência, irmãos. Nós não precisamos ir numa cruz do Calvário. Ele já fez isso por nós. Trocar de essência. Trocar em essência. E o terceiro e último lugar, queridos, o terceiro princípio é ter uma vida com Deus. Ainda no versículo 20, a parte B, eu li todo, mas vamos ler de novo. Que o terceiro princípio a ter uma vida com Deus é ter uma vida cheio de fé genuína. O que é genuína, pastor? Completa, cheia, transbordante. Ah, pastor, mas tem gente que não tem fé. Isso não existe, todo mundo tem fé. Mas aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mesmo assim ela tem fé, porque a fé tem a ver com crer em alguma coisa. Sempre o ser humano crê, acredita em algo. Mas talvez está a diferença de quanto que está essa nossa fé genuína, de como que está essa fé. Veja lá versículo 20, na parte B, mas nós vamos ler todo ele, para não se perder aqui, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Me amou e se entregou por mim. Me amou e se entregou por mim. Você tem que acreditar nisso, irmãos. Me amou e se entregou por mim, porque Ele amou você. Ah, mas eu não existia. Mesmo assim Ele já te amou antes da sua existência, porque Ele me amou e se entregou por mim. Mesmo sem eu merecer, eu não mereço nada. Se for por merecimento, eu merecia a condenação eterna, o inferno. Mas o Senhor me amou e se entregou por mim. Me amou e se entregou por mim. Isso tem que fazer sentido na nossa vida, irmãos. Se relacionar com Deus é viver pela fé, eu vivo pela fé. Então em Deus nós temos uma vida transformada. Como que é uma vida transformada? Não é uma receita. Uma vida transformada é nós passarmos pelo processo de santificação todos os dias. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós nos rendemos muitas vezes ao pecado, muitas vezes nós nos dobramos ao Deus deste mundo, muitas vezes nós nos entregamos às dificuldades, aos obstáculos, mas isso não significa que você não tenha fé. Por isso que é uma vida de transformação, que a gente consiga ter fé e acreditar que esse obstáculo, que esse pecado, que isso que está parando a minha vida espiritual, não é maior do Senhor Jesus Cristo, que entregou a vida por mim. Irmão, não importa. Talvez é fácil a gente falar: o problema não é tão difícil. Não, cada um tem o seu problema. Talvez os seus problemas são muito maiores do que os meus.
Mas ainda eu continuo acreditando que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ainda Ele é supremo e sempre será sobre qualquer circunstância. Para isso eu preciso exercitar minha fé, para isso eu preciso viver. É por isso que ele diz: Ele vive em mim, Jesus vive em mim. É ter uma vida com Deus, é ter então essa vida transformada. É um processo de dia após dia, é eu enfrentar o meu pecado, é eu enfrentar a minha dificuldade, é eu enfrentar a minha fraqueza. E eu não vou ficar sentado para que o milagre aconteça, que caia do céu por causa do meu problema. Se eu preciso levantar e crer no Senhor Jesus Cristo, fazer a minha parte e depositar toda a minha fé no Senhor, de transformação de vida, de transformação de vida. A fé em Cristo, queridos, não é como nós usamos alguns exemplos aqui, de fora para dentro, mas ela é ao contrário, é de dentro para fora. Nós fazemos coisas porque acontece dentro. É a mesma coisa que o batismo, é um momento épico, maravilhoso, que a gente demonstra exteriormente, mas aconteceu primeiro dentro de nós, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, e diz: eu quero o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da minha vida. Então isso faz parte desse pacto, dessa aliança. Então eu faço exteriormente, mas acontece dentro. A fé é interna, não tem como medir fé, irmãos. Pessoa de grande fé, pessoa de pouca fé, você não é o Senhor medidor da fé de ninguém, mas ela é interna, e às vezes precisa apenas exercitar essa fé. A fé está aí dentro de você, irmãos. Não é alguém que vai chegar e vai jogar dentro de você. A fé está aí dentro. O que você está fazendo com ela? De que forma você está acreditando? De que forma que nós estamos fazendo? A fé genuína, então, ela transborda. Porque sim, aí nós demonstramos algumas coisas no exterior para fora do que acontece dentro. Alguns exemplos: bondade, misericórdia, perdão, paciência. Oh, coisa difícil, né? Mas não existe a paciência. Dá aquela respirada. Tranquilidade, paz, poder encostar a sua cabeça no travesseiro, e mesmo que você tenha alguns problemas, algumas dificuldades, mas você consegue descansar, porque você sabe que tem um Deus maravilhoso, que não é cego, irmãos, que não é surdo, que não dorme. A única coisa que o Senhor pede, se você ler Salmo 50, Ele só pede o coração do homem. Dê-me o seu coração. Sabe por que às vezes a gente não acredita muitas coisas em Deus, no sobrenatural de Deus? Porque a gente não entregou de verdade o coração para Ele. Porque às vezes a gente fez de boca, mas não de espírito. E aí a gente dá umas estremecidas. A fé genuína, ela transborda misericórdia, bondade, mansidão, paciência e um monte mais de virtudes. Pastor, mas eu não tenho muita misericórdia, não tenho muita mansidão, eu não sou muito tranquilo, também não tenho muita paciência. Ok, irmão, você está no processo de transformação. Agora isso não pode se tornar uma desculpa. Estou no processo de transformação, mas não transforma. O processo de transformação é quando você mesmo consegue ver que você começa a melhorar como ser humano, como pessoa, como coração, como adorador, como cristão, dia após dia. Sabe como é que você consegue permear algumas coisas da tua espiritualidade? Não é medir, mas para você ter uma noção, é a forma como que você lida com os seus problemas. É a maneira como que você resolve os seus conflitos. É
a forma como você encara a realidade. E a forma que você luta essas batalhas. E o quanto que você confia em Deus. Irmãos, os filhos de Deus não é para ficar patinando a vida toda, não. Só patina aquele que está distante de Deus. Estou falando de espiritualidade, tá, irmãos? Não estou falando outra coisa. Sabe como é que eu percebo que eu estou começando a amadurecer a minha fé, amadurecer a minha vida com Deus? É que quando Deus não fala comigo, e mesmo assim eu continuo adorando a Ele. Vai ter domingos e domingos e vários dias que você talvez vai para a igreja, vai no GC, e Deus não toca, parece que não faz nada, e você acha que nada está acontecendo. É aí que você cresce, irmãos. Deus não é um Deus de mágica. Deus é um Deus de relacionamento. Já disse isso aqui em algumas ministrações atrás, queridos. Deus é como se fosse um professor. Na hora da aula é Ele que fala, mas na hora da prova o professor fica em silêncio. Então o que você aprende você precisa praticar, porque senão vai chegar na prova e você não vai entender. Então eu vou voltar a fazer a prova? Não, você vai ter que voltar a estudar de novo, a se relacionar com Deus. A gente vai crescendo e nós vamos construindo a nossa vida, e a gente vai colocando algumas coisas que achamos que é algo que nos relaciona a Deus, mas é uma barreira às vezes. Essa água que foi trazido por causa da palavra, tá, irmãos? Não tem nenhum... Até acalmei o pastor, né? O pastor já ficou todo preocupado quando trouxemos água aqui, porque nós não acreditamos em coisas envolvidas com água, não é, pastor? A não ser o batismo. Esse vidro é como se fosse a nossa vida. E você já tem fé, ó. Mas a fé genuína é que quando mais eu acredito em Deus, mais eu confio nele, mais eu vou vivendo para Ele, mais certeza eu tenho quem Ele é na minha vida. Fé genuína é encher. E é você que faz encher, irmãos, a sua vida. Como que está a tua vida? Está pela metade? Está precisando encher, irmãos, a tua vida mais de fé genuína? Não espere para o dia de amanhã. É mais um princípio de ter uma vida com Deus. Não adianta você dizer, eu tenho uma vida com Deus, mas se você não está cheio de fé genuína, se você não cresce espiritualmente, você não permite ser moldado com Ele. Queridos, depois dessas 3 princípios, eu quero encerrar dizendo: as palavras de Paulo, a si mesmo se entregou. Jesus se entregou por mim e por você. Jesus se entregou por você, querido, que está aqui nessa noite, para quem nos assiste nas redes sociais. Mas eu estou cheio de pecado. É mais um motivo de você se render a Ele. Mas eu não consigo vencer tal coisa da minha vida. É mais um motivo de dizer: Senhor, me enche de fé genuína. Mas está difícil, pastor, eu não consigo vencer. Está na hora de você ter vontade de se despir, de tirar algumas coisas que atrapalham a sua vida de uma vez por todas. Mas eu gosto de tanto tal coisa, está na hora de você largar algumas coisas que te afastam de Deus.
ter uma vida com Deus não são palavras bonitas, mas são uma vida transformada no Senhor. E ainda nós reforçamos, é livre-arbítrio. É você que escolhe, sou eu que escolho. Nosso desejo não é, pastor, que todos escolham viver para o Senhor e ter eternidade com o Senhor. Queridos, para encerrar eu quero dizer, a moral, a ética, ela só é importante, nós precisamos da nossa vida, mas ela não tira um sentimento de culpa que você possa carregar na sua vida. E alguma coisa às vezes que por anos pode estar atrapalhando a sua caminhada com Jesus, possa estar atrapalhando a sua fé. Queridos, você pode continuar a sua vida do jeito que você quiser. Pastor, você está falando isso para alguém específico? Estou falando primeiro para mim. E estou falando para um monte de gente. Mas se isso serviu para você, irmãos, então é noite de acordar. É noite de você ter vontade de querer mudar de essência. Mas repito, você pode viver do jeito que quiser. É livre-arbítrio. Da maneira que você quiser. Mas se você almeja a eternidade com o Senhor, só existe uma base e uma referência. A base é Deus e a referência é Jesus. Só Ele pode me levar e levar você para a eternidade. Só Ele. Só Ele. É o único caminho. É o único. Não é nada mais. Não é você ser uma pessoa apenas boa. Não é apenas você ser uma pessoa participante de uma religião. Não é apenas você ter uma quantidade de fé ou uma determinada forma de acreditar. Mas se nós queremos viver com o Senhor eternamente, nós precisamos ter uma vida com Deus aqui e agora. E para isso eu vou precisar me despedir de algumas coisas. Para isso eu vou ter que largar algumas coisas. E vou ter que começar a me encher de fé genuína. Gostaria que você ficasse de pé, irmãos. O louvor vai cantar uma música. Eu gostaria que você refletisse neste momento, deste louvor. Ter uma vida com Deus, irmãos. Às vezes eu preciso largar algumas coisas. Talvez pensamentos, forma de vida. Eu preciso ter vontade de trocar de essência. Eu preciso querer, irmãos. O Espírito Santo, ele não arromba a porta. É você que tem que abrir ela. Se você tem alguma coisa que precisa trocar na sua vida, faça isso para Ele. Fale para Ele nessa noite. Se você tem que aumentar a sua fé ou buscar fé genuína, diga isso a Ele. Ele também precisa ouvir isso de você, por mais que Ele conheça o seu coração. Aí no seu lugar mesmo, enquanto que o louvor canta, louva, você pode louvar também. Vai pensando na sua vida, se você precisa deixar algo, se você precisa sair dessa noite aqui decidido em algumas coisas na sua vida, se você precisa deixar algumas coisas, se comprometer com o Senhor, uma mudança de vida, trocar a essência e buscar essa fé genuína no Senhor. Aleluia. Sim, Jesus, Tu és o caminho único. Senhor Deus, nós estamos aqui como igreja. Em Teus braços eu vou me
aos pés do altar. Se entregar alguma coisa, irmão, Todos os planos entregue. meus, hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Sim, Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Declare a Ele que Ele é Deus. santo com a tua vida, irmão. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Sinta a presença Vou do Senhor na sua declarar vida. o único nome que salva. Só Ele, só Ele, só Ele. Jesus. Só Ele, só Jesus. Só Ele nos leva à eternidade. Só Ele que limpa o nosso pecado. Só Ele que transforma nossos dias. Oh, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Você quer se entregar a Ele por Os completo? meus Faça isso. Aí no seu medos lugar. eu deixo aos pés do altar. Ele ouve toda oração Todos os genuína, verdadeira. planos meus, hoje eu entrego a ti. Oh, Jesus. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, Vem, Senhor. manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és poderoso. Jesus, Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Espírito Santo, cada coração, cada vida nesta noite que declarou o seu coração, que disse as suas petições, Senhor, que foi visitado pelo Senhor. Senhor, nós queremos ter uma vida com Deus, uma vida em continuação, em transformação. Espírito Santo, que nós possamos lembrar, quando a dificuldade vier, quando o problema vier, que nós temos um Senhor, um Salvador, Jesus, que nos resgatou, mesmo sem merecer. Senhor, nós apresentamos, Senhor, o que nós precisamos nos despir, o que nós precisamos deixar da nossa vida. Sim, o que nós precisamos largar para ter uma vida com o Senhor. Como nós precisamos trocar de essência para que o Senhor potencializa a nossa personalidade e que sejamos transformados dia após dia. E com isso, após isso, nós entendemos que a fé genuína, ela é importantíssima. E a fé genuína é desenvolvida ao exercitar a nossa fé, confiando no Senhor, crendo no Senhor. E a fé genuína, ela tem a certeza e que pode declarar que é só por Jesus, é só por Jesus, é só por Jesus que nós somos salvos,
que nós temos um lugar garantido na eternidade, que o nosso nome é escrito no livro da vida. É só por Jesus, que se sacrificou para nos resgatar, para nos garantir um dia estar na eternidade com Ele para sempre. Mas também nós entendemos que é por Jesus que nós precisamos viver aqui nesta terra, aqui e agora, e buscando viver uma vida transformada, cheia de Deus. Com toda certeza nós possamos dizer: eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida com Deus, porque o Senhor é o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.